E aí, galera do sexto ano, professor Jairo chegando para mais uma aula de literatura. Nós ainda estamos trabalhando o nosso livro, A Colônia do Medo. Eu sei que você já concluiu a sua leitura sobre essa obra, A Colônia do Medo, mas nós, como bons leitores de clássicos ou de livros que trazem informações interessantes, que é o caso desse livro, que traz uma série de aventuras entre os personagens, é interessante que a gente venha construindo essa leitura, também trazendo pontos importantes que estejam dentro do livro. Aqui a gente pode analisar vários fatores interessantes sobre essa obra, tanto na visão do autor, quanto na minha visão ou na sua visão. Então você consegue trazer isso de uma forma clara. Então durante todas as nossas aulas, eu estive trazendo para vocês alguns pontos que eram importantes, baseado na leitura que eu fiz do livro. E assim também eu tenho falado para que vocês aprendam a construir isso, né? Então, não é simplesmente ler um livro. Eu venho batendo nessa tecla que literatura vai mais além do que simplesmente estar ali com aquele livro. É interessante que você sempre ande com o seu lápis ou marca-texto e você ali comece a grifar os pontos que chamam sua atenção para que depois você possa fazer uma reflexão sobre essa obra. O mais interessante dentro desse livro, A Colônia do Medo, de Tiago Fernandes, é que é um livro que é recheado de suspense, né? Você consegue ver nas páginas desse livro que vai falar um pouco também sobre terror, sobre medo, uma aventura grandiosa. Interessante que a nível de Brasil e mundo, os filmes e os livros que têm essa pegada, essa linguagem voltada para o terror ou suspense, existe uma venda grande. As bilheterias com esses filmes, elas são grandiosas, não só porque ali você vai ter acesso a uma maquiagem diferente, uma performance diferente dos atores ou dos autores da obra, mas é porque, de fato, as pessoas gostam de ler sobre esse tipo de livro. E é claro que o Tiago Fernandes, ele traz aqui, sim, um processo bacana de capítulos que vão levando o leitor a entender. O bom desse livro é que cada capítulo vai dando sequência um ao outro. Bom, mas antes da gente falar especificamente alguns detalhes que eu ainda percebo, com certeza você percebe nessa obra, nós vamos trazer para você aqui algumas informações importantes sobre esse mundo da literatura. Bem, fica a pergunta para você, né, para que você responda. Quantos livros você já leu esse ano, fora A Colônia do Medo? Então nós, brasileiros e estudantes, precisamos começar a repensar sobre isso, porque a leitura ela é de extrema importância para o homem, né? Que é através dela que nós vamos adquirir um conhecimento vasto, é através dessa leitura que nós vamos conseguir construir a questão do senso crítico. Lembra que na última aula eu falei também sobre isso e hoje nós damos sequência falando sobre a literatura e ao final dessas informações, aí eu vou trazer alguns pontos de destaque nessa obra. Então vamos lá, algumas informações sobre a obra. Bom, o nosso livro, A Colônia do Medo, é interessante trazer sempre que esse livro, A Colônia do Medo, né, quem é o autor, nós reforçamos que é Tiago Fernandes, que ele nasceu em Belo Horizonte, como eu trouxe nas últimas aulas. Ele nasce no dia 25 de abril de 1981. Então, um escritor bem jovem, que já traz aí um livro que vai, com certeza, e já está impactando a juventude, né, os adolescentes, no que diz respeito aos livros de suspense, né? E aqui também vai falar que ele, com 10 anos, já demonstrava sua criatividade quando criava histórias em quadrinhos com personagens conhecidos da TV brasileira nos anos 90. Tá? Então são algumas informações que você já conhece. E aí ele começou a escrever poemas que foram na época cuidadosamente guardados em um livro dedicado à mãe. Então em 2006 ele publicou de forma independente seu primeiro livro, Dragão da Noite. Então ele tem um estilo voltado para essa proposta de criação de personagens diferenciados. Para começarmos essa manhã, eu trago aqui a imagem para que vocês percebam como o mundo da literatura é um mundo mágico, né? É um mundo que vai ali trazer curiosidade aos nossos olhos. Então a sequência
que vai dizer. Então vamos lá, trabalhando nesse contexto da literatura. Então o que é, né, para que a gente possa entender? A literatura é a técnica de compor e expor textos escritos em prosa ou em verso, de acordo com princípios teóricos e práticos, o exercício dessa técnica ou da eloquência e poesia. Aqui está dizendo, a gente começa essa aula trazendo a literatura como uma técnica. Então, por essa razão que os grandes autores produzem textos de qualidade, porque eles entendem que escrever livros, que é uma arte, justamente é uma técnica. Além de arte, ele vai ser uma técnica. Então ele vai dando essa sequência, dizendo que a literatura é a técnica de compor e expor textos escritos. Na última aula eu falei que era uma arte, né? Lembra que eu falei que era uma arte? E além de ser uma arte, nós também vamos trazer que é uma técnica, né? É interessante que a gente tenha isso como foco, que além disso é uma técnica, tá? Vamos lá, dando sequência à nossa aula de literatura. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. E aí nós damos sequência na aula. A palavra literatura vem do latim literaris, que significa letras. Ah, professor, então eu tenho aqui algumas palavras que são importantes, tá? A primeira que eu trouxe para vocês, só para que a gente volte um pouquinho aqui. A primeira é a técnica, certo? Que nós temos aqui. Então vamos lá, a primeira é a técnica. A segunda que eu coloquei é a arte. E aqui nós temos letras. Bom, então são alguns detalhes que compõem a literatura. Então você tem aí aquele que vai compor a literatura, para que a gente possa compreender, né? Vejam, literatura, técnica, é arte, traz letras, porque a palavra do original literes, letras, é possivelmente uma tradução do grego, né? Que vem lá da palavra gramática, grammatike, tá? Então essa é uma definição também sobre a palavra que nós estamos utilizando, se apropriando através dela. Outra palavra que nós podemos classificar, tá? Que é justamente para a literatura, seria através do conhecimento que nós vamos conseguir compreender um pouco mais sobre esse mundo, né? Esse mundo da leitura. Vamos lá. Por extensão, refere-se especificamente à arte ou ofício de escrever. Olha aí como ele vai o tempo todo, lembrando para mim, lembrando para você, sobre essa arte tão importante que é a arte de escrever. Então, por extensão, se refere especificamente à arte ou ofício de escrever. Então, é uma arte, nós já falamos, e aqui já coloca como ofício de escrever. Por essa razão que os autores necessitam dedicar o seu tempo exclusivo a escrever os livros, tá? É importante que esse detalhe, eles têm uma compreensão que não dá para eles estarem discutindo ou trabalhando em outras atividades, a não ser que ele consiga conciliar, mas na maioria das vezes o autor ele dedica o seu tempo exclusivamente aos seus livros, à produção de livro. Às vezes demora um ano, às vezes demora 2 anos, mas ele consegue essa produção. O termo da literatura também é usado como referência a um conjunto escolhido de textos. Então, vários textos que estão reunidos em um único local, ele também vai ser denominado como literatura. Então, aqui eu tenho também textos que são escolhidos, né? Vários textos formam um conjunto, isso também é literatura. Nós precisamos, todos os dias, ter essa compreensão sobre esse processo literário, né? Conhecer um pouco mais. E não é só aqui a literatura brasileira, tá? Ah, não, professor, não, existem outras literaturas, como por exemplo, literatura portuguesa, que existe grandes autores clássicos fantásticos, a literatura espanhola, a literatura inglesa, e a nossa literatura brasileira, e também existe a literatura japonesa. Existe, professor? Existe, você pode estar também procurando, porque lá vai ter justamente a arte, eles vão estar tratando a literatura como a arte, como ofício de escrever, e vão estar trabalhando a literatura como um conjunto
escolhidos de textos. Então você vai conseguir compreender sobre isso, ok? Dando sequência aqui à nossa aula, vamos falar um pouquinho mais sobre esse processo de literatura. Bom, dentro dessa perspectiva literária, eu trouxe aqui alguns destaques para que você consiga perceber aonde está classificado cada texto. Por exemplo, os tipos de literatura nem sempre foram classificados da mesma forma. Essa divisão clássica que existia da literatura antiga, ela era dividida da seguinte forma, eu já falei para vocês, existia a narrativa, o épico, o lírico e a dramática. Então vamos lá, uma obra narrativa, então pode ser classificada, então um texto narrativo ele pode ser classificado da seguinte forma. O que tem aí, professor, para a gente, nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho específico sobre cada um desses, para que a gente compreenda. Isso é para que você possa perceber como a literatura ela é ampla, né? Como eu disse nas últimas aulas para vocês, não é só ler um livro. Então o que eu tenho aqui? Primeiro, contos, romance, novelas, poemas épicos, ensaios, fábulas e crônicas. Então todos esses estão inseridos dentro de uma obra narrativa, tá? Então que hoje nós estamos trabalhando. Então essa obra narrativa, ela está classificada. Então nós temos aí cada um específico. Você vai encontrar alguns livros que direcionam o seu foco para contos, outros são grandes romances, tá? Novelas, poemas épicos, ensaios, as fábulas e as crônicas. Nós sabemos que, por exemplo, as fábulas, elas vão ali ao final trazer uma moral, uma lição para você. E é muito interessante porque os animais eles têm a oportunidade da fala e ali a gente consegue trazer um exemplo do final, né? E aí quando a gente vai para a crônica, que são textos curtos, tá? Textos que falam sobre assuntos diversos e uma pessoa que é um jornalista ou não jornalista, ele pode também ser um cronista. A gente vai encontrar vários nomes importantes da literatura que são cronistas, que escreveram várias crônicas que se tornaram, digamos que, textos importantes para a história da literatura. Na crônica tem um diferencial, porque lá os textos eles são resumidos, né? Ou seja, eles não duram muito tempo. Então, por não durar muito tempo, não conseguem permanecer, porque são textos que vão passando rápido conforme a situação. Por exemplo, algum assunto específico de política, a crônica, lá você pode discutir nessa crônica. Ela vai ter uma vida curta, mas em alguns momentos, alguns desses textos, eles podem ser trabalhados anos após ano. Vamos lá. A literatura é a arte das palavras, então podemos dizer que a literatura, assim como a língua que ela utiliza, é um instrumento de comunicação e de interação social e ela cumpre o papel de transmitir os conhecimentos e a cultura a uma comunidade. Então, as palavras de destaque também, na última aula nós falamos um pouco sobre a interação social e ela cumpre um papel. Então, a literatura, tá? Ela tem aqui, como o texto vai dizendo, ela cumpre um papel. De quê, gente? Um papel de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. O livro, lembra que eu falei que existem literaturas específicas no slide anteriores? Pois é, então tudo isso vai estar dentro de uma interação social, né? E justamente vai transmitir aí o papel que é o conhecimento, né? E a cultura de uma comunidade. Então as várias culturas vão estar inseridas nesse contexto. Bem, a literatura, aqui o texto vai dizer que é toda forma de representação escrita. Então, toda forma de representação escrita, a gente vai trabalhar com literatura. Seja tomando partido, uma análise de alguma obra, música ou outra representação artística. Então você tem aí do lado uma imagem que faz um retrato, um recorte sobre essa ideia da leitura. Bom, então quais são os objetivos da literatura junto ao leitor? Então como é que eu posso traçar pontos estratégicos dentro da perspectiva da leitura na vida do homem, né? Nós que somos os leitores. Então que pontos são esses? Como a leitura vai ser significativa nas nossas vidas? Primeiro, a leitura, né,
através desses livros literários, vai fazer com que eu possa ampliar as discussões. Então eu passo a discursar, eu passo a questionar, eu passo a estar junto de um grupo questionando, discutindo uma temática. Outro ponto, expandir o conhecimento. Então, eu passo a ter uma interação maior com o conhecimento. Abrir novas possibilidades, despertar a sensibilidade, desenvolver o equilíbrio, desenvolver o senso de harmonia e desenvolver o senso de disciplina. Então, quando eu leio, eu consigo trazer todos esses pré-requisitos para a minha vida. Olha como é interessante criarmos uma sociedade em que as pessoas, elas podem e elas têm essa oportunidade de estar justamente ampliando suas discussões, expandindo o conhecimento, elas conseguem abrir novas possibilidades, despertar a sensibilidade, desenvolver o equilíbrio, desenvolver o senso de harmonia, enfim, e a disciplina. Tudo isso parte através da leitura de livros. Então, a aula de hoje é justamente um incentivo para você, para que você possa perceber a importância do ato de ler. Nesse livro, existem fatos importantes como os fatos históricos, né? O autor narra de uma forma importante, são fatos que vão crescendo ao longo dos capítulos, né? Você consegue chegar ao final do livro compreendendo de uma forma específica cada capítulo. Outra coisa que a gente percebe é que os personagens eles são sempre ativos, né? O bom é que os autores criam hoje personagens ativos, né? Histórias que se completam. Você percebe que cada personagem ali, ele completa um pouco a história do outro, pela identificação dos fatos e dos acontecimentos nesse livro. Existe aventura, dilemas e ação. Esse é o livro A Colônia do Medo, beleza? Espero que você tenha gostado da nossa aula de literatura. Eu vou ficando por aqui. Continue lendo, porque assim você vai crescer, você vai aprender e com certeza você vai influenciar outras gerações. Até o nosso próximo encontro. Valeu!